Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Nós vamos fazer uma oração para iniciar o vídeo nessa noite, amém? Para a gente meditar na palavra do Senhor e poder entender o que a palavra do Senhor tem para falar aos nossos corações, o que o Senhor tem para tocar em nossas vidas nessa noite, porque Ele tem uma palavra poderosa, uma palavra de fé, uma palavra de impulsionar a nossa fé, impulsionar as nossas ações nessa noite através da palavra. Então que nesse momento você feche seus olhos e vamos fazer essa oração, suplicando a Deus que Ele fale conosco, suplicando ao Senhor que a palavra dEle edifique o nosso coração, que a palavra dEle traga transformação, traga libertação, e além do ensinamento geral, que essa palavra traga avivamento, em nome do Senhor Jesus Cristo, que essa palavra traga libertação para as nossas vidas, que essa palavra traga a diferença, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Que você feche seus olhos e vamos falar e orar com o Senhor Jesus Cristo, amém? Grandioso Deus e eterno Pai, Senhor, nessa noite de segunda-feira, meu Deus, Senhor, com essa palavra santa, meu Deus, com essa palavra poderosa, queremos te pedir, Senhor, fala aos nossos corações, meu Deus, com grande poder, com grande graça, meu Deus, que essa palavra, Senhor, ela não retorne vazia, que essa palavra, Senhor Jesus, ela não volte vazia, mas que essa palavra, Senhor, ela traga, Senhor, mudança, traga, Senhor, transformação, começando da minha vida, Senhor Jesus, para a vida, Senhor, dessa pessoa, desse irmão, dessa irmã. Ah, Jesus, Senhor, a palavra hoje vai falar, meu Pai, sobre a fé. Também, Senhor Jesus, sobre, meu Pai, a gente não aceitar, meu Deus, Senhor Jesus, aquilo que o inimigo, aquilo que o mundo quer impor, Senhor, aos nossos corações. Meu Deus, mas precisamos, Senhor, guardar a nossa fé, precisamos guerrear, Senhor, por nossa fé. Meu Deus, através da Tua palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, fala, Senhor, com a Tua igreja, fala, Senhor, com o Teu povo, porque queremos ouvir a Tua voz, queremos meditar nessa palavra santa e poderosa, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Deus, é assim que nós oramos e pedimos para que o Senhor fale conosco nessa noite, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje está na carta de Judas, no Novo Testamento, lá no finalzinho do Novo Testamento, antes da carta de Apocalipse. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Do livro de Apocalipse está a carta de Judas, amém. Você possa abrir Judas, capítulo 1, para que a gente possa meditar na palavra do Senhor nessa noite, amém? Diz assim: Judas, o servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago, aqueles que são santificados por Deus, o Pai, aos chamados e preservados em Jesus Cristo. Sejam vós multiplicados a misericórdia e a paz e o amor. Amados, quando dediquei toda a diligência a escrever a vós acerca da salvação comum, tive a necessidade de escrever-vos, exortar-vos, porquanto deveis seriamente batalhar pela fé, que uma vez foi entregue aos santos. Porque certos homens se introduziram com dissimulação, os quais antes estavam ordenados para esta condenação, homens impiedosos, que convertem a graça do nosso Senhor Deus em lascívia e negam o único Senhor Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Mas quero, portanto, lembrar-vos, embora já sabeis disso, como o Senhor salvou o povo da terra do Egito e destruiu depois os que não creram, e os anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação. Eles reservou cadeias eternas sob trevas até o julgamento do grande dia, assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após a carne estranha, foram postas como exemplo, sofrendo a grande vingança do fogo eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra na carta de Judas vai trazer um ensinamento muito importante para a gente sobre o que é batalhar pela fé e sobre o discernimento de espírito, sobre o discernimento daqueles que se levantam dizendo que são usados por Deus, que falam em nome do Senhor, mas que muitas vezes são usados pelo diabo ou pela sua própria carne, pela sua própria concupiscência. Então Judas, ele vai nos trazer
um ensinamento muito importante na sua carta a respeito dos falsos profetas, dos falsos líderes que queriam usurpar, que agiam de forma dissimulada contra a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas antes de entrar no contexto desse estudo, dessa palavra de segunda-feira, eu quero falar um pouco sobre Judas. Esse Judas que escreveu essa carta não é o mesmo Judas, apóstolo, que traiu o Senhor Jesus Cristo, discípulo, na verdade, que traiu o Senhor Jesus Cristo e morreu. Esse Judas que está sendo citado aqui nessa palavra é o Judas, irmão do Senhor Jesus Cristo. Onde é que a gente pode ver isso? Você pode abrir sua Bíblia aí em Marcos capítulo 6, versículo 3, onde vai provar que esse Judas, desse ensinamento, ele é um irmão também do Senhor Jesus Cristo. No capítulo 1 ele vai falar o seguinte: Judas, o servo do Senhor Jesus Cristo, irmão de Tiago. Ele age de forma em humilhação, ele não diz que ele é irmão do Senhor Jesus Cristo, mas ele diz que é irmão do Tiago e que ele é um servo do Senhor Jesus Cristo. Então, ele não cita aí o seu parentesco com o Senhor Jesus. Em Marcos capítulo 6, versículo 3 diz assim: Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago e de José e de Judas e de Simão? E não estão aqui conosco suas irmãs? E escandalizavam-se neles. Amém? Então, aí nós vemos que esse Judas que está sendo citado é o mesmo irmão de Tiago, que era irmão de Simão, que era irmão de José e que era irmão de Jesus. Jesus tinha 4 irmãos: Simão, José, vai ser o nome do Senhor Jesus, Tiago, José, Judas e Simão. São os 4 irmãos do Senhor Jesus Cristo. Está aqui no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 3. Tiago, José, Judas e Simão. Então, Judas era um dos irmãos do Senhor Jesus Cristo e ele, como os outros, levava ali a palavra da salvação do Senhor Jesus Cristo com exortação e com transformação de vida. Com certeza, esse Tiago era o famoso líder da igreja de Jerusalém, o qual está em Atos capítulo 15, versículo 13 ao 21. Irmão de Jesus, o qual está na palavra onde eu citei. Judas, ele age humildemente, se chama de escravo de Cristo, em vez de mencionar o fato de ser irmão de Jesus. Ele não menciona que ele é irmão de Jesus, mas ele diz que ele é escravo de Cristo. Os chamados são aqueles que respondem com fé à iniciativa da salvação de Deus. Santificados por Deus o Pai é consequência de ter sido chamado. A expressão preservados em Cristo, o qual está no capítulo 1, na parte final do versículo, significa que os cristãos são mantidos em segurança e preservados por Jesus até a consumação da salvação deles na sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Então Judas, ele vai agir de uma forma humilde, dizendo que ele é escravo de Cristo e não fala sobre o seu parentesco com o Senhor Jesus. Mas ele age de forma humilde. No versículo seguinte, nos versículos seguintes ele vai falar que essa carta que ele está escrevendo para essa igreja, que não especifica aqui no texto, seria uma carta sobre a salvação em comum. Mas ele percebe que naquela igreja há necessidade de se escrever de forma de exortação a respeito dos falsos líderes que se levantavam e deturpavam a palavra do Senhor de acordo com as suas próprias concupiscências, suas próprias imoralidades. Então, ele vê a necessidade daqueles cristãos, daqueles servos que serviam ali naquela igreja, batalhar pela sua fé. Quando ele quis dizer batalhar pela sua fé, ele não está falando de uma guerra física, mas sim de uma guerra espiritual. Batalhar pela fé não é só eu questionar, eu reivindicar ou citar a palavra do Senhor, mas é eu ter o Evangelho de Cristo como vida, é ter o Evangelho de Cristo como guia pessoal e viver a palavra do Senhor Jesus. Misericórdia é a bondade e compaixão de Deus para com seu povo. Paz é o bem que está relacionado, traz amor. E o amor é o termo em grego ágape, o amor voluntário que vem de Deus, que busca o melhor para os outros, independente de receber amor em troca ou não. É isso que está falando no versículo 2. Sejam vós multiplicados a misericórdia, a paz e o amor. Ele começa a carta
falando sobre isso, sobre multiplicar a misericórdia, multiplicar a paz e o amor, que talvez sejam coisas que aquela igreja não estava vivenciando por conta dos seus falsos líderes que traziam falsos ensinamentos. Então, eles precisavam vivenciar a misericórdia, a paz e o amor. Então, creio eu, através desse capítulo, que talvez aqueles líderes agiam de forma egoísta, não tinham misericórdia pelos que necessitavam, aqueles que estavam na igreja e precisavam de misericórdia, não se preocupavam com aqueles que eram pobres ou necessitados, mas eles agiam de forma talvez egoísta. A ideia original de Judas era escrever uma carta sobre salvação para seus amigos, mas ele muda de ideia ao saber que falsos mestres, falsos líderes, secretamente se filtraram na igreja. Por causa da influência destes falsos mestres, Judas insistiu que seus leitores batalhassem pela fé, confiada a eles de uma vez por todas. Batalhar pela fé não é apenas uma defesa vigorosa da fé, não é apenas eu defender, eu gritar, eu falar sobre a verdade, eu exigir que ela seja cumprida, mas também, louvado seja o nome do Senhor, é um avanço do Evangelho. Devemos fazer isso tendo um estilo de vida obediência. Como é que eu defendo a fé? Como é que eu batalho pela minha fé? É tendo uma vida obediente com a palavra do Senhor. Versículo 20 ao 23. Mas vós, amados, edificando vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito, conservai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna, e de alguns tende compaixão com discernimento, e salvais alguns com temor, arrebatando-os do fogo, odiando até a vestimenta manchada pela carne. Então, Judas está querendo dizer que talvez ali dentro daquela igreja eles não estavam vivendo o contexto da misericórdia, eles não estavam vivendo o contexto da obediência com a palavra do Senhor, de ter misericórdia ao próximo, de amar e de, além de tudo, cumprir a palavra do Senhor em obediência e santidade. A fé de uma vez por todas confiada é revelação cristã, o conteúdo do ensino apostólico invariável, autoritário, que foi entregue aos que creem. A palavra do Senhor, ela não é uma palavra apenas de uma vida da forma que a gente quer, de uma vida tranquila, mas é uma palavra que traz exortação, é uma palavra que traz um sentido de obediência, de deixar de lado as nossas vontades e de seguir o caminho da santidade. Então hoje, quantas igrejas, quantos líderes, falsos líderes nós vemos como esses dessas igrejas da época de Judas, o qual ele estava falando aqui, que traz ensinamentos enganosos, ensinamentos que traz uma falsa liberdade para a igreja, o qual as pessoas podem viver de qualquer forma. Não precisa você se preocupar com o próximo, não precisa você amar o seu irmão, não precisa você se preocupar se você está bem, está suficiente, se a sua casa está bem, está ótimo. Então traz um ensinamento diferente com o que a palavra de Deus ensina, um ensinamento que você pode viver de qualquer forma, você pode curtir a música que você quiser, você pode assistir o que você quiser, você pode fazer o que você quiser, que você já está salvo segundo a graça, mas é um falso ensinamento, porque está aqui o livro de Judas, escrito após a morte do Senhor Jesus Cristo. Judas, sendo irmão de Cristo, ele poderia ter trazido um ensinamento de perdão, de misericórdia, porque o Senhor Jesus havia sido entregue na cruz, e todo mundo poderia viver de qualquer jeito, porque o sangue havia sido derramado. Mas não, ele traz o ensinamento que é necessário viver uma vida de obediência e é necessário seguir a palavra do Senhor Jesus Cristo. E esses falsos líderes, eles tentavam e conduziam uma parte da igreja a acreditar nos seus falsos ensinamentos, que estavam conduzindo essas pessoas para o fogo eterno, para o inferno. Então, Deus aí usa Judas, o Senhor Jesus usa Judas através dos seus ensinamentos para salientar, para ensinar, para alertar aquele povo sobre as consequências das suas atitudes, seguindo os conselhos desses falsos líderes. Judas salientou que os falsos mestres mereciam um julgamento divino e eles iriam receber no futuro, porque a justiça de Deus é certa. Judas queria lembrar para quem estava lendo a sua carta de que no passado Deus agiu de maneira decisiva contra aqueles que se opuseram à sua verdade. Irmão, Deus
independente do tempo que está passando, independente da forma que você está vivendo, vai chegar um momento que Deus vai se revelar o quanto ele se opõe às velhas práticas que nós temos vivido. Então Judas, ele menciona 3 exemplos: o castigo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de Israel, quando eles foram incrédulos no deserto. Eles estavam ali no Egito, dentro do deserto, pela sua incredulidade, pela sua murmurância. Eles foram predestinados a passar mais 40 anos ali dentro daquele deserto. Então, quantas pessoas ali morreram? Quantas pessoas não viram a promessa se cumprir por conta da sua reclamação, por conta da sua falta de confiança na palavra do Senhor? Ele cita também no versículo 6, sobre os anjos caídos que decidiram desobedecer e contra a palavra do Senhor e se opuseram a Deus. Quem se opôs, quem vai de contra os ensinamentos de Deus, Deus age de uma forma decisiva. Ele age com juízo sobre essas pessoas. Então, ele vai citar sobre os anjos caídos que perderam a sua salvação porque se opuseram à vontade de Deus. Também cita no final do versículo 7, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra por conta da sua fornicação sexual, por conta da sua imoralidade sexual. Está lá em Gênesis 19, versículo 24 ao 29. Então, Deus traz ali um alerta através de Judas para aquela igreja, que elas não ouvissem aqueles falsos líderes, que eles tinham que observar o tamanho da justiça de Deus que foi derramada sobre o povo de Israel no Egito, sobre os anjos caídos que viraram demônios, sobre Sodoma e Gomorra que foi destruída. Então eles precisavam ouvir a palavra do Senhor e se alertar, porque Deus estava falando com eles. Deus, ele tem graça sobre as nossas vidas, mas nós temos que saber uma coisa, que a graça de Deus, ela exige uma questão. A graça de Deus exige uma questão das nossas vidas. Judas, ele concentra a sua teologia nas escolhas morais, no caráter, sobre amar Jesus e obedecer Jesus. Então, a graça de Deus exige de nós obediência. João 14:15. A graça de Deus exige de nós obediência pela sua palavra, exige obediência pelos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Então a graça, ela não é dada de graça. A graça é um favor imerecido que vem através da obediência à palavra do Senhor. Então, o pecado daqueles falsos líderes era semelhante ao pecado mencionado nos versículos 5 ao 7, que era sobre esses 3 exemplos que eu dei. Eles estavam atrás de sonhos vazios e com arrogância cometiam imoralidade sexual, rebelavam-se contra as autoridades e blasfemavam contra as potestades. O que quer dizer essas potestades? Termos que geralmente se referem aos anjos. Não quer dizer apenas os anjos caídos, os demônios, mas existe também potestades, seres mais elevados. Então, celestiais. Então a palavra, quando fala potestade, ela pode se referir também aos anjos. Judas constatou a blasfêmias destes hereges contra os anjos com receio do arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo, disputando pelo corpo de Moisés. Ele dá um exemplo aí de um livro apócrifo, desculpa pela pronúncia, mas é 1 Enoque, é um livro que não faz parte da Bíblia. Então ele faz uma citação de um livro judaico, né? Não estou querendo dizer que é um livro bíblico e não está na Bíblia essa citação, mas ele faz a citação desse livro judaico, o 1 Enoque. Em vez de achar que tinha o direito de condenar Satanás por sua calúnia, Miguel invocou o Senhor para julgá-lo. Está no versículo 9. Judas disse que os falsos mestres estavam falando mal daquilo que não entendiam, e eles os comparou a animais irracionais que se corrompem com as coisas que instintivamente seguem. Judas comparou os hereges a Caim, que matou seu próprio irmão, a Balaão, que tentou amaldiçoar o povo de Deus, e a Coré levita, que liderou a rebelião contra Moisés. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, ele vai nos trazer esse ensinamento a respeito da vigilância, de quem temos ouvido palavras nas redes sociais. O que nós temos guardado dentro do nosso coração? É a palavra do Senhor ou é a palavra de qualquer pessoa que aparece profetizando o nome do Senhor Jesus?
É guardando a palavra daqueles que a gente conhece? Ou é guardando os ensinamentos de pessoas que falam sobre teorias que não estão na Bíblia, teorias da prosperidade, que só focam em dinheiro, teorias da liberação da vida, que você pode viver de qualquer forma, que a graça do Senhor te cobre, em que você tem acreditado, em que você tem se enganado, porque nós sabemos a palavra da verdade. Quando nós acreditamos nesses ensinamentos, nós estamos nos enganando, nós estamos enganando a nós mesmos, porque nós sabemos a palavra da verdade. E é isso que Judas está alertando para esse povo. Versículo 12. Estes são manchas em vossas festas de caridade, quando festejam convosco, alimentando-se em termo. Eles são nuvens sem água, levadas pelo vento, árvores cujos frutos secam, infrutíferas, 2 vezes mortas, desarraigadas, ondas impetuosas do mar que espumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para quais o negrume das trevas está reservado para sempre. Então, dá várias citações aí a respeito desses falsos líderes. Ele vai usar essas metáforas para retratar a consequência, o tamanho do erro dessas pessoas, que é como se fossem manchas em vossas festas de caridade, né? Eles tratavam ali o povo que necessitava de forma egoísta. Então isso significa que os falsos mestres eram como rochas submersas, que não serem vistas pelos marinheiros eram capazes de afundar um navio. As festas de fraternidades eram refeições comunitárias em que se observava a ceia do Senhor. Estes hereges eram pastores que só se alimentavam a si mesmos, sem se preocupar com os outros. Então, eles trazem ali um ensinamento, o qual muitas vezes eles não viviam, ou então eles falavam algo que é de contra a palavra do Senhor. Então, ele vai trazer essa palavra, Judas, para admoestar, para contribuir para a salvação daquele povo, para que aquele povo viesse ser alertado, segundo a palavra do Senhor. É muito comum a gente ignorar essa pequena carta de Judas que está lá, quase no finalzinho da Bíblia. Ela também, muitas vezes, é negligenciada por várias pessoas porque não meditam nela. Louvado seja o nome do Senhor. A mensagem de Judas, ela vai trazer um ensinamento. A mensagem de juízo impressiona muitas pessoas em nossos dias, que consideram intolerante, insensível e contrária à mensagem de amor. As pessoas de hoje acham que a mensagem de correção, a palavra do Senhor, ela é algo intolerante, ela é algo insensível e contrária à mensagem de amor do Senhor Jesus, porque eles creem em um Jesus amoroso, que não castiga, que não age com justiça. Mas a carta de Judas nos mostra a justiça de Deus, quando ele cita 3 exemplos do Antigo Testamento da justiça do Senhor descendo sobre aqueles que foram contra a vontade do Senhor Deus. Então ele nos traz um alerta de uma vida de obediência. Apesar disso, Judas apresenta uma das mais belas declarações sobre a graça sustentadora de Deus. Ela brilha com muito mais intensidade que os falsos mestres que a afastaram da fé cristã. A mensagem de juízo tem especial relevância para as pessoas de hoje. A carta de Judas nos lembra de que os falsos ensinos e o viver promíscuo, o viver de qualquer forma, tem consequências terríveis. Esta carta foi escrita para que os cristãos batalhassem pela fé que lhes foi transmitida e para que não abandonassem o amor de Deus nesse período tão crítico da vida da igreja. Então, essa palavra vai trazer um ensinamento para que a gente não caia nos falsos ensinamentos, para que a gente não caia no viver promíscuo, no viver de qualquer forma, que a gente tem que entender que esse tipo de vida, que esse tipo de vida, esse tipo de caminhada cristã vai trazer consequências terríveis para a nossa vida. As pessoas que estão se enganando, achando que o evangelho é um evangelho de amor apenas, um evangelho de você viver de qualquer forma, vão sofrer consequências terríveis, e isso é para mim e para você, para que a gente venha vigiar, de acordo com o ensinamento dessa carta, que os cristãos precisam, principalmente nos dias de hoje, batalhar pela sua fé, não só com palavras, mas com a vida, para que a gente
viva o Evangelho com sinceridade, para que a gente viva a palavra do Senhor em obediência. Isso é batalhar pela fé. Então a carta de Judas nos traz um ensinamento sobre batalhar pela fé, sobre não ouvir os ensinamentos de falsos líderes. Se já tinha nessa época, imagine agora quantos falsos ensinamentos são pregados. E a gente foi levantado como uma igreja remanescente para levar a palavra da correção, a palavra que diz que se viver de qualquer forma, o fim será terrível. Se a gente não ouvir a palavra do Senhor, sofreremos consequências. Por isso vamos batalhar pela nossa fé e guardar a palavra do Senhor em nossos corações. Em nome do Senhor Jesus, essa é a palavra que o Senhor tem para as nossas vidas. Nessa noite que você guarde em nome do Senhor Jesus. Amém?